Nós estamos no terceiro vídeo da série Fisiologia Zanfu. Hoje, discutindo os dois órgãos que compõem o movimento Terra. Esses órgãos são baço e estômago. Baço e estômago pertencem ao movimento Terra. Esse movimento que, na representação dos 5 movimentos, ocupa o centro, exatamente pelo seu papel fundamental, seu papel central dentro dos 5 movimentos e dentro da fisiologia Zanfu. O baço e estômago, compondo esse movimento Terra, tem uma relação enquanto acoplados. Baço é o órgão Yin, estômago é o órgão Yang. Então, são órgãos que estão dentro do mesmo movimento, mas com polaridades opostas. O baço, enquanto canal unitário, ele tem uma relação com o pulmão, compondo o canal unitário conhecido como Tayin. Baço é o taim do pé, enquanto pulmão é o taim da mão. Por sua vez, o estômago tem uma relação, enquanto canal unitário, com o intestino grosso, compondo o canal unitário, conhecido como Yangmin. O estômago é o Yangmin do pé, enquanto o intestino grosso é o Yangmin da mão. As funções do baço são diversas. Começamos pela função de governar a transformação e o transporte. A transformação ela tem uma relação direta na obtenção da essência dos alimentos, para que essa essência seja enviada ao pulmão e a partir do pulmão seja produzido Qi. O mesmo Qi que vai promover movimento, vai permitir que outras estruturas orgânicas funcionem, né? Também é desse Qi que será produzido o Xue. Então veja que há uma importância fundamental, básica do movimento Terra nessa produção de Qi e Xue. Agora, parte dessa essência extraída dos alimentos é utilizada na produção de Jingye, de fluidos corporais. O estômago, assim como o baço, tem um papel fundamental na produção de Jingye. Quando esse processo, quando o baço e estômago estão enfraquecidos, esse processo não acontece de forma regular, sendo que o transporte, o envio de fluidos corporais, assim como do próprio Qi e Xue, eles não, do Qi, na verdade, para o pulmão, logo a produção de Xue, ficam comprometidos, né? Então, quando baço está deficiente, não há envio suficiente de essência de alimentos para ser produzido Qi no pulmão. E fluidos corporais ficam deficientes. E muitas vezes o transporte desses fluidos não acontece, acumulando em forma de umidade. Essa é a parte no que se refere ao transporte. Então, deixa de existir esse transporte. E isso se acumula em forma de umidade, seja a umidade enquanto gordura, seja enquanto fleuma no pulmão, né?
E essa umidade pode acumular no fígado, ela pode acumular em várias regiões do corpo, exatamente quando a função de transporte do baço fica comprometida pelo seu enfraquecimento, certo? O baço, ele controla o sangue mantendo esse sangue nos vasos. Quando há extravasamento de sangue desses vasos, muitas vezes a relação acontece exatamente pela deficiência de Ti do baço. Nós temos outras síndromes que geram extravasamento de sangue, mas uma delas, e importante, está relacionada com a função do baço controlar, de manter o sangue nos vasos. O baço controla os músculos e os 4 membros. O que isso representa? O baço é importante na produção de massa muscular. Então, quando o músculo está enfraquecido, quando o músculo não ganha massa muscular, porque há uma relação direta na força muscular com essa seção transversa, no volume desse músculo. Então, a seção transversa tem uma relação direta com a força muscular. E quem é responsável no ganho de massa muscular? Exatamente o baço. Então, quando há uma deficiência de baço, o paciente manifesta-se com fraqueza. E a fraqueza normalmente é relatada, é relacionada pelo paciente com braços e pernas. Então, fraqueza nos braços, fraqueza nas pernas, quando o paciente se manifesta dessa forma, tem relação direta com o baço. Por isso, o baço controla músculos e os 4 membros. Abre-se na boca e manifesta-se nos lábios. O baço ele tem uma relação com o paladar, ele tem uma relação com a saliva. A saliva também tem ali o rim que é responsável pela saliva. Mas o baço também tem uma importante participação na produção da saliva e no paladar, certo? Então, por isso nós dizemos que o baço abre-se na boca. Manifesta-se nos lábios, por quê? Quando os lábios estão rosados, umedecidos, isso é um grande indicativo de que o baço está bem. Quando esses lábios estão ressecados, empalidecidos, pode ser uma manifestação exatamente de uma deficiência de baço. Por quê? Porque o baço manifesta-se nos lábios. Controla a ascendência do Ti. O pulmão, nós vimos que ele tem uma função de descendência. Ele, a partir da separação ali no estômago da essência dos alimentos, o Ti, que é considerado importante, que é enviado para o pulmão, o que sobra dessa transformação é enviado pelo estômago para o intestino delgado. Então, o movimento do estômago é descendente, enquanto o baço realiza o movimento de ascendência do Ti, enviando essa essência dos alimentos para o pulmão. Então, disse que o baço controla a ascendência do Ti. O baço abriga o pensamento. O que representa esse pensamento? Toda atividade intelectual, a parte cognitiva, a concentração. Então, quando o paciente manifesta alguma dificuldade de concentração, dificuldade nos estudos, quando o paciente manifesta muita preocupação, isso compromete ou é um comprometimento de baço. Tá? Há uma relação importante no trabalho intelectual, no foco, na concentração, há uma relação importante com o baço, certo? O estômago, como sendo um acoplado do baço, ele participa do que é dito como o controle do amadurecimento e decomposição dos alimentos. Ele participa desse processo digestório. Como nós vimos, baço e estômago têm um trabalho em conjunto,
né, na extração da essência dos alimentos. Ele controla o transporte das essências dos alimentos. Nós vimos que o baço ele extrai essa essência e vai enviar para o pulmão. O estômago participa dessa transformação. Controla a descendência do Qi, nós já falamos, enquanto o baço manda a essência dos alimentos lá para o pulmão, o estômago, a partir dessa separação do que é puro e do que é considerado impuro pelo baço estômago, ele envia para o intestino delgado, onde vai continuar o processo digestório ali. É a origem dos fluidos corporais. Nós vimos que quando há a transformação dos alimentos, uma parte é enviada como essência para o pulmão, para a produção de Qi e posteriormente a produção de Xue. Há uma parcela que é produzido o Jing'e. E essa produção acontece exatamente no estômago, sob o comando e a influência do baço. Quando esse processo não é regular, quando esse processo está deficitário, essa essência, esses fluidos corporais, o Jing'e, ele pode se transformar em umidade, pode se acumular em forma de umidade, de fleuma. E o estômago tem uma parcela de participação nisso, porque é no estômago que é a origem do Jing'e, tá? Dos fluidos corporais. Então é isso, pessoal. Essas são as principais funções desses dois importantes órgãos, no caso, baço enquanto órgão yin, estômago enquanto órgão yang, ou uma víscera, né, como também é conhecido no caso do estômago, e ocupam um papel central e fundamental na obtenção da matéria-prima, da essência dos alimentos para a manutenção da vida, a manutenção das funções orgânicas a partir da produção de Qi e Xue. Eu vou ficando por aqui, até um próximo vídeo na continuação dessa série de Fisiologia Zanfu. Até lá, abraço a todos.